pessoal, como vão vocês? Que alegria estar aqui de novo falando com vocês outra vez. Que bacana. Gente, vocês estão no meu canal Direito de Família Atual e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de quem fica no imóvel no caso de separação. Se a parte que foi embora, que está indo embora, no caso da separação, do divórcio, se ela é obrigada a deixar, no caso, por exemplo, vamos citar o exemplo aqui da mulher, se o homem é obrigado a deixar a mulher continuar morando no imóvel sem nenhum custo para ela, sem nenhum ônus. Será que ele é obrigado? Porque ela ficou com os filhos menores? Porque essa é a maioria das perguntas que é uma das perguntas que me chegam, né? Se no caso de separação o homem é obrigado a deixar a mulher morando porque afinal de contas tem filhos menores, porque as pessoas entendem que esse é o direito dos filhos menores. Então vamos esclarecer para vocês. Gente, nas hipóteses de separação e divórcio, a gente discute a questão da guarda, visita, alimentos e todos os detalhes com relação à divisão do patrimônio. A mulher volta a usar o nome de solteira, pensão alimentícia para os cônjuges, né? Se um vai pagar para o outro ou se ambos dispensam. Tudo isso a gente discute dentro do divórcio. Né? Então, quando a gente discute a questão da divisão dos bens, obrigatoriamente tem que, eu estou falando quando é amigável, né? Obrigatoriamente eu tenho que estabelecer como que vai ficar a divisão dos bens. Quem fica com o quê? Na maioria das vezes, quando a gente fala no regime da comunhão parcial de bens, então se comunica tudo aquilo que foi adquirido após o casamento. Então fica 50% para o homem, 50% para a mulher. Então eu estou falando aqui de patrimônio com relação ao que foi adquirido após o casamento e, portanto, eu tenho um condomínio. 50% é do marido, 50% é da mulher. A obrigação daquele que não vai ficar com os filhos é apenas e tão somente com relação ao pensionamento dessas crianças. Então, o pai, se ele não tiver condições ou se ele não quiser, ele não é obrigado a permitir que a mulher fique morando sem nenhum custo, sem nenhum ônus para ela dentro da casa, caso ele não queira e caso ele não possa. Por quê? Porque ele é dono da outra metade. Né? Então, nessas circunstâncias, nós temos algumas possibilidades aí que acomodam muito bem essa situação de divórcio e de separação. Então, vamos a elas. Uma das primeiras hipóteses é que aquela pessoa que saiu da casa e que ela não precise necessariamente dessa casa, não tenha nenhuma pressa para vender, ou de fato tenha um outro lugar para ir, não faça questão, ela pode sim permitir que a parte contrária permaneça com filhos ou sem filhos, morando na casa, sem que isso represente nenhum custo para ela. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o casal se divorcia e comunica para o juiz que estão dividindo os bens meio a meio, cada um vai se manter como proprietário, portanto serão coproprietários da mesma coisa, mas que vai permanecer dessa maneira até que seja vendido e que se faça a partilha. Mas sem exatamente dizer que está colocando à venda ou não, apenas mencionando que metade de cada um e que permanecerá dessa maneira, né? Um pode ficar na casa ou o outro sem nenhum problema. Uma terceira possibilidade, se estabelece que é 50% de cada um, o marido compra a parte da mulher ou a mulher compra a parte do homem, né? E tudo isso se averba depois no cartório de registro de imóveis. Uma outra possibilidade, as partes um não quer permitir que o outro continue morando na casa. O que pode condicionar na petição para o juiz? Estabelecendo que cada um faz jus a 50% daquela propriedade, mas que será vendido o imóvel e o produto dessa venda será dividido entre os dois. Ok? Tudo isso pode ser estabelecido no acordo de divórcio ou de separação,
ok? Ou numa ação até posterior ao divórcio, porque hoje em dia tem casos em que se faz a separação e não se decide essa questão dos bens num primeiro momento, pode ser resolvido numa ação distinta posteriormente, né? E se de qualquer maneira isso não ficar resolvido, as partes podem posteriormente voltar ao judiciário requerendo que seja determinada a venda judicial do imóvel, não é? Mas o objetivo do vídeo é demonstrar para vocês que aquele que saiu do imóvel, ele não é obrigado a concordar que o outro continue morando ad eterno no imóvel. Não é? As partes podem se compor e pode haver esse ajuste, havendo essa permissão, mas caso isso não ocorra, a parte que saiu, ela pode permitir que a outra continue morando, mas que pague para ela o correspondente a um aluguel. Então, digamos, cada um é dono de 50%. Vamos supor que um imóvel nessa mesma região seja alugado, um imóvel nessa mesma região, com as mesmas características, seja alugado por R$1.000 por mês. Então, sendo o homem dono de 50%, a mulher dona de 50%, cada um faz jus a metade desse imóvel, então, portanto, metade do aluguel, nesse exemplo que eu citei, seriam R$500. Então, as partes podem acordar que uma vai pagar para a outra o equivalente a R$500, ou ainda estabelecer que uma das partes vai ficar morando e haverá uma compensação com relação à pensão alimentícia. Então, por exemplo, a pensão alimentícia é de R$1.000, então pode-se estabelecer que R$500 vai ser pago em dinheiro e os outros R$500 correspondem ao valor da locação com relação aos 50% daquele que saiu do imóvel. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido, tá? Porque existe essa grande dificuldade das pessoas entenderem como é que pode, se separa e a mulher é obrigada a sair do imóvel com filhos pequenos. Não é que é obrigada a sair do imóvel com filhos pequenos, é que é o direito, gente. Então, se o imóvel pertence aos dois, vai ter que, se não houver acordo, vai ter que de alguma maneira partilhar esse imóvel. E muitas vezes pode representar a saída da mulher dali. Mas de qualquer maneira ela não vai perder a parte dela, apenas tem que se estabelecer que tem que ser respeitada a parte do outro. E uma última possibilidade que eu já ia me esquecendo de passar para vocês as partes podem ambos saírem do imóvel e enquanto não vende, o imóvel ficar alugado e o produto desse aluguel ser dividido entre o ex-casal. Tá bom? Então eu espero que tenha auxiliado vocês. Que vocês tenham entendido, que tenha sido útil. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos, mandem as perguntas que vocês tiverem e, por favor, se inscrevam no meu canal para que vocês possam receber os novos vídeos. A gente sempre traz assuntos de interesse geral, sempre falando de direito de família e, na maioria das vezes, interessa para todo mundo, tá bom? Obrigado por me assistirem e até o nosso próximo encontro. Um abraço.